Hoje eu falo sobre três notícias. Nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo da investigação da Polícia Federal que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado e formação de organização criminosa. Além de Bolsonaro, outras 36 pessoas são investigadas no caso. O relatório elaborado pela Polícia Federal foi encaminhado para análise da Procuradoria-Geral da República, que terá a tarefa de avaliar as conclusões da investigação. Por outro lado, o conteúdo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e homem de confiança de Bolsonaro, permanece sob sigilo. Mauro Cid firmou um acordo de colaboração no âmbito do inquérito que apura a tentativa de anular o resultado das eleições de 2022. Segundo o relatório da PF, já disponível para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, as provas colhidas durante a investigação demonstram de forma contundente que o então presidente Jair Bolsonaro teve papel central e efetivo nos atos da organização criminosa. E esses atos tinham como objetivo implementar um golpe de Estado, algo que só não se concretizou devido a fatores fora do controle do grupo. As investigações apontam ainda que Bolsonaro recebia informações diretamente sobre o andamento das ações ou por intermédio de Mauro Cid. Há registros de que ele tinha pleno conhecimento dos planos operacionais, como o chamado Punhal Verde e Amarelo, e das ações clandestinas que usavam o codinome Copa 2022. E como foi a estratégia por trás da narrativa falsa? A PF concluiu que Bolsonaro liderava o grupo investigado que desde 2019 desenvolveu e espalhou a narrativa de que o sistema eletrônico de votação brasileiro era vulnerável a fraudes. Essa tentativa tinha dois propósitos principais. Primeiro, criar uma justificativa para uma eventual derrota eleitoral e segundo, fornecer a base para as ações que ocorreram após a sua derrota nas eleições de 2022. Essa narrativa foi reforçada em eventos oficiais, como a reunião de cúpula do Poder Executivo Federal, em 5 de junho de 2022. Durante esse encontro, discursos feitos por Jair Bolsonaro e membros de sua equipe, incluindo o então ministro da Justiça Anderson Torres, o ministro da Defesa Paulo Sérgio e o general Augusto Heleno, seguiram uma linha similar à estratégia da milícia digital, espalhando alegações falsas de propósito. Após o segundo turno das eleições, o discurso de supostas fraudes nas urnas foi intensificado, culminando na elaboração de um decreto presidencial que previa uma ruptura institucional. Segundo a Polícia Federal, esse documento seria usado como justificativa legal para impedir a posse do presidente eleito. E quais são as conexões com atos antidemocráticos? As investigações também identificaram que havia um diálogo entre lideranças das manifestações antidemocráticas e integrantes do governo de Bolsonaro. O objetivo era ampliar os ataques contra as instituições. Já em novembro de 2022, havia planos para direcionar fisicamente os protestos contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ataques que se concretizaram em 8 de janeiro de 2023. Essas informações reforçam o contexto das denúncias e colocam a Procuradoria-Geral da República no centro das próximas decisões sobre possíveis ações judiciais contra o ex-presidente e outros envolvidos. As informações são da coluna de Juliana Dalpiva, do ICL. E hoje a Câmara de Vereadores de Caldas Novas aprovou a criação da taxa de preservação ambiental. Essa proposta veio do prefeito reeleito Kleber Marra, do MDB, e prevê uma cobrança para os veículos de turistas que entrarem na cidade. O projeto foi bem recebido, com 15 vereadores votando a favor e apenas 2 contra. Os valores vão de R$ 5 a R$ 183, dependendo do tipo de veículo. Vamos olhar a tabela. Motos e similares, R$ 5,00. Carros de passeio, R$ 36,50. Caminhonetes e furgões, R$ 54,50. Vans, micro-ônibus e motorhomes, R$ 73,00. Caminhões, R$ 109,50. Ônibus, R$ 183,00. A ideia é que a taxa ajude a cidade a lidar com os impactos ambientais e estruturais causados pelo grande fluxo de turistas, já que Caldas Novas é um dos destinos mais procurados do Brasil. Tem algumas outras coisas que você também precisa saber com relação a essa cobrança. Ela passa a valer a partir de 2025, então dá tempo para fazer alguns ajustes e regulamentação. E por mais que seja proposta para entrar em vigor em janeiro, a Constituição Federal não permite a aplicação de novos impostos dessa forma, de uma vez só. Tem que esperar um pouquinho. O sistema de cobrança ainda não foi definido, então a prefeitura ainda não tem ideia de como vai fazer isso exatamente e como vai ser feita a forma de pagamento. E tem várias isenções importantes também. Ambulâncias, veículos oficiais, carros fúnebres, veículos com placas de Caldas Novas, moradores e trabalhadores da cidade, e aí eles têm que comprovar residência, veículos que passam menos de 12 horas na área urbana e outros casos como transporte para eventos culturais ou trabalhadores de municípios vizinhos. As informações são do portal Gazeta Culturismo.
Vamos falar de uma decisão importante do Tribunal Superior do Trabalho que aconteceu nesta segunda-feira e chamou bastante atenção. O TST decidiu que a reforma trabalhista aprovada em 2017 vale também para os contratos de trabalho que já estavam em vigor antes da nova lei começar a valer. O que isso significa na prática? As empresas não são obrigadas a manter benefícios trabalhistas que foram extintos pela reforma, como, por exemplo, aquelas horas que eram pagas pelo tempo de deslocamento do trabalhador até o local de trabalho, quando o transporte era fornecido pela empresa. O tribunal deixou claro que a reforma começou a valer em 11 de novembro de 2017 e tem aplicação imediata, ou seja, para os contratos anteriores a essa data, os direitos que foram eliminados pela reforma só precisam ser pagos até o dia 10 de novembro de 2017. Aí, a partir daí, valem as novas regras. Aí a decisão foi firmada por maioria de votos no plenário do TST e o relator do caso, o ministro Aloysio Correia da Veiga, explicou assim: a Lei 13.467 de 2017 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos recorrentes da lei, cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir da sua vigência. Essa decisão não vale só para esse caso. Ela será aplicada a todos os processos semelhantes na Justiça do Trabalho do país. O caso que motivou essa decisão foi de uma trabalhadora de um frigorífico em Rondônia. Ela processou a empresa pedindo o pagamento das horas de deslocamento que usou o ônibus fornecido pela companhia entre 2013 e 2018. Com a decisão, o empregador só precisa pagar por essas horas até 10 de novembro de 2017. A partir de 11 de novembro, já não há mais essa obrigação porque a reforma eliminou esse direito. E aí, o que você acha dessa decisão?